O que aconteceu no caso Balotelli? Eu acho que chegamos ao final do assunto, né? No último capítulo de Balotelli, porque hoje o Ramon Dias, técnico do Corinthians, fez questão de dizer que o Balotelli não está nos planos do futuro do Corinthians. E ele falou uma coisa que não é verdade. Não estou aqui queimando o treinador corintiano, não, e estou torcendo muito por ele, parece ser um cara bem simpático, gostei dele e quero gostar mais ainda do trabalho dele. Mas assim, ficou claro que ele mentiu, né? Ele fez questão de dizer que não existia nada, que o nome do Balotelli sequer foi citado no Corinthians. O nome dele não foi cogitado aqui dentro do Corinthians, foi isso que ele falou. Tudo bem. Depois, eu não estava lá, e nem preciso estar, o Augusto Melo se reuniu com os jornalistas ali naquele papo de canto, tá certo? E ali, para os jornalistas, num papo em off, o Augusto Melo revelou que houve sim a negociação com o Balotelli. Só para vocês entenderem o que está acontecendo, o Ramon Dias ele contou uma história lá que o Balotelli não estava nos planos, bababá, papapá, que nunca esteve, mentira, né? Mentira, tanto que o Augusto Melo reúne depois a imprensa ali de canto após a coletiva e confirma, né, as negociações com o Balotelli. E ele, né, entre algumas conversas ali, pelo que me contaram, uma das coisas que foi confirmada é que o Balotelli queria tanto jogar no Corinthians que, por fim, acabou fazendo a proposta dele para jogar no Corinthians. Tá? Eu quero tanto. Foi lá e fez a proposta dele. O Corinthians gostou. O presidente Augusto Melo levou para o financeiro aprovou, né? Se o financeiro aprovou, parece que não seria uma coisa assim tão absurda, né? Enfim, a gente nunca sabe, né? Só que depois o Augusto Melo simplesmente não quis mais. Por decisão dele. Tipo, não quero mais. Entendeu? E aí a negociação acabou. Então, esse é o fim da história, né, do Bolota no Corinthians. É mais uma daquelas que Cavani, Drogba, sabe? Essas novelas tristes que fazem parte da história do clube e que a imprensa não tem culpa de nada, tá, gente? Realmente existiu. Todas essas negociações aí, né, existiram, né? Então o Corinthians ele negocia com o Balotelli aceita a proposta. Fiquei sabendo que o Balotelli ficou extremamente chateado, né, com tudo que aconteceu nas negociações e ficou chateado porque o Corinthians que o procurou através aí do pessoal da base, né? Ele aceitou, na hora do Corinthians dar uma resposta, não deu. Aí ele falou: então vou fazer uma proposta minha aqui. Foi lá, fez a proposta dele, que o Augusto gostou na hora, né? Conversando ali com ele diretamente por vídeo, levou para o financeiro aprovou, só que depois simplesmente ele desistiu. Essa é a verdade do caso Balotelli. Eu acho que ficou bem claro, né, que o Ramon ali estava mentindo, né, falando que não tinha nada, que o próprio Augusto confirma depois para os jornalistas que tinha. E nem que o Augusto não confirmasse, né? Eu acho que fica muito evidente que o Ramon Dias chegou agora e não está com essa bala na agulha aí para chegar e vetar uma contratação do tamanho do Balotelli, se fosse o homem do presidente, a contratação do presidente. Certamente ele ia aceitar, como eu fiquei sabendo que aceitou. Só que aí o presidente mudou de ideia, né? Então, gente, para mim, beleza, porque eu não queria o Balotelli. Eu não queria o Balotelli. Eu acho que seria uma contratação de alto risco, que o Corinthians pode pegar esse dinheiro e contratar uns 4, 3 jogadores, né? Porque ia dar quase 2,5 milhões por mês. Você contrata uns 3 jogadores aí de bom nível. Então, eu sou a favor disso. É mais uma promessa aí do Augusto, né? Que ficou simplesmente nas palavras, né?
e o Corinthians não vai ter esse grande jogador, né? Tinha gente que estava acreditando que a proposta, que o Balotelli já ia desembarcar no Brasil no final de semana, porque o Balotelli estava passando isso para as pessoas. Eu vi a entrada do Bruno Andrade no programa do Neto, ele falou: o Balotelli já está podendo desembarcar no Brasil nas próximas horas, aí no final de semana. O pessoal já estava já crendo nisso, né? Por quê? Porque os representantes do Balotelli estavam confiantes, né, no acerto. Então é uma situação complicada, né? Aliás, na sexta-feira, muita gente noticiou algo que eu não noticiei, né? Que o Corinthians ia enviar a proposta, né? Na sexta-feira, entendeu? Aí depois no sábado as pessoas mudam de notícia. É uma loucura, né, velho? Eu prefiro seguir uma linha, né? De notícia. Tudo bem que as coisas podem mudar no caminho, mas não empolgar o torcedor, né? Eu creio que nessa situação do Balotelli, eu informei vocês na temperatura certa, do jeito que tinha que ser. Porque eu falei para vocês que o Balotelli pediu a proposta no papel, mas eu falei, será que o Augusto vai fazer essa proposta? Eu tenho minhas dúvidas. E eu acertei, velho. E também não fui nenhum gênio, né? Desculpe, não fui nenhum Sherlock Holmes por acertar isso. Até parece que eu acertei grande coisa. Grande coisa que eu acertei. Porque nós acabamos de vir do caso Carille, que ele também prometeu que ia pagar a multa e não pagou. Então é uma situação complicada. Eu não sei o que pode vir pela frente. Agora, espero que o Corinthians pegue esse dinheiro que ia contratar o Balotelli e invista no elenco. Porque o problema é a gente ter que dar razão para quem queria o Balotelli. E eu, que era um daqueles que não queria, vocês podem me cobrar depois, porque isso pode acontecer. Cobrar não, né? O Corinthians não traz o Balotelli, mas também não traz ninguém. Porque o Corinthians precisa de reforços, gente. Entendeu? Esse é o problema. Você não vai trazer o Balotelli? Legal, pô. Traz um outro jogador, pô. Traz um outro atleta aí para a posição, né? Um atleta importante do mesmo nível. Enfim, então olha só, eu vou trazer mais informações aí dos outros reforços do Corinthians. Então o assunto Balotelli está esgotado. Está esgotado, acho que não temos mais o que falar aí desse assunto, porque o seu Augusto Melo recuou. Eu acho que nessa daí vai ser melhor para a gente, né? Esse recuo, né, do Augusto Melo, acho que vai ser muito melhor aí para o Corinthians, né, não ter trazido o Balotelli do que né, hoje, né, trazer um jogador aí que a gente sabe que não vai, que era duvidoso. Vamos lá falar dos outros reforços do Corinthians. Eu vou falar do Facundo daqui a pouco, né, o Facundo Bernal, e vou falar também do Matheus, né, que são jogadores aí que o Corinthians esteve aí na mira, né, esses últimos dias, né, jogadores que o Corinthians tentou no mercado da bola, que é o jogador Matheus Sanabria, né, tava esquecendo o nome do Sanabria. O Matheus Sanabria e o nosso querido aí volante, né, já desconhecido, né, também o Facundo Bernal. Facundo Bernal, jogador de 20 anos, né, jogador que atua pelo Defensor do Uruguai. É um atleta que o Corinthians considera caro, uma negociação que deveria girar em torno aí de uns 5 milhões de dólares, não sei, a gente não tem os valores exatos, mas nos bastidores, né, o Corinthians tem negado essa negociação, mas houve sim um contato com esse jogador, o Corinthians estudou bastante sobre ele, o atleta tem uma convocação já para a seleção do Bielsa, 20 anos, volante, jogador Facundo Bernal. Essa negociação acho que não vai acontecer, é uma opinião só, tá? Pelo que eu ouvi nos bastidores, o Corinthians está sem grana. E aí o que, né, me deixa assim numa situação mais ainda abismada é a situação do Matheus Sanabria. Hoje o Augusto Melo conversou com os jornalistas lá e ele falou que o Corinthians tentou o Sanabria, mas não tem dinheiro para contratar. Vocês sabem que a gente apurou os valores aqui no canal, né? O Corinthians fez uma proposta por empréstimo para tentar ficar com o Sanabria, proposta aí no valor de
200 mil dólares, que daria aí R$ 1 milhão por um empréstimo. Eles recusaram e fizeram uma contraproposta de 2,5 milhões de dólares. Cara, o Corinthians não tem essa grana hoje, não tem 14 milhões de reais para comprar 50% dos direitos econômicos do Sanabria.